Eu convido a Carla. Nós vamos rezar uma Ave Maria sobre ela, pedindo que a Virgem Maria possa envolver no seu manto sagrado, possa vir acalmar o seu coração, possa lhe dar a consciência de ser um instrumento de Deus para nós nesta tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora dos Remédios, São José. Boa tarde. Como estão? Estão a gostar? Estão-me a ouvir? Bem? Então, o meu nome é Carla, conforme já foi dito. Não nasci aqui em Lamego, mas considero-me de Lamego. Quer a família paterna, quer a família materna é daqui. E apesar dos meus pais terem estado durante algum tempo fora de Lamego, nós sempre vínhamos aqui. Sempre conheci as novenas e, para além de todos os dons que Deus me deu, este dom da vida maravilhoso, cresci numa família católica, onde se rezava o terço. Eu era muito pequenina e já sabia rezar o terço. Tenho mais 2 irmãos, mais novos, uma irmã e um irmão, e sabíamos rezar. Os pais ensinaram, íamos à missa, acompanhávamos sempre os pais. Aliás, devo dizer que nós íamos para onde iam os pais, levavam-nos sempre os 3. Foi uma grande graça. Os meus pais apresentaram-nos aos sacramentos, batismo, comunhão, crisma, sempre fizeram questão disso. Também, sempre com o sacrifício deles, sempre quiseram que nós tivéssemos um curso, uma boa educação. Sempre lembro-me de crescer, ouvi dizer, primeiro o curso, depois é que pensas no coração. E então, a nossa vida é orientada, uma vida católica, frequência, a distinguir o bem do mal, isso com certeza. Também tive a graça de ter uma boa preparação para a primeira comunhão. Na altura estava em Mirandela, com uma irmã e com um padre. Soube ontem que o padre ainda está vivo, bastante doente, Padre Ribeiro, e era uma formação que eu penso que é antiga. Ensinavam-nos a crianças pequeninas, 6, 7 anos, que o céu existia, mas que também existia o inferno e o purgatório. E eu digo-vos isto porque isto é importante, que isto marca a minha vida para sempre. E que ia para o inferno quem fizesse pecados mortais. E perguntava-nos quem quer ir para o inferno? Ninguém. Logo desde ali tivemos uma catequese que o inferno, se nós escolhêssemos, era para sempre. Isto marca a minha vida. Apesar de me ter afastado de Cristo, Cristo não se afastou de mim, eu é que me fui afastando lentamente de Cristo, por decisão minha, no crescimento. Também era afortunada, uma grande graça de Deus, que estudando pouco ia tendo sucesso nos estudos. Então eu chego aos 18 anos e estou habituada a ter boas notas com muito pouco trabalho. As pessoas não acreditavam, amigos meus e colegas, não, mas era verdade. Essa grande graça eu achava que era devida a mim, ao meu mérito, não é? Por outro lado, ainda que frequentasse os sacramentos, achava que me era devido saúde, a minha família ter saúde, que íamos durar para sempre, muitos velhinhos, só íamos morrer quando fôssemos velhinhos, e vivia assim a vida, com muitas garantias, que eu autogarantia-me. Era centrado em mim, na minha família, e Jesus vinha ali, em último lugar. Sucede que, em vez de escolher a minha vocação na escola, escolhi o que era moda,
já que me dava bem a matemática, também me dava bem inglês, apesar de gostar mais de inglês e história e tudo relacionado com letras. Não, fui para a economia, porque toda a gente escolhia a economia, aquilo era moda. Ainda a minha mãe me disse, mas tu se gostas de inglês, vai para o inglês. E eu, o quê? E recomeçar para ter 3 anos atrás? Que vergonha! O que é que iriam dizer? Era mais o pensamento dos outros e não aquilo que era o verdadeiro dom. E fui para a economia, entrei na universidade com uma grande facilidade, devo dizer, disse isto. Reconheço, dom de Deus. Chegada à faculdade, primeiro ano foi brutal. Parecia um castigo, quer dizer, uma pessoa que nunca tinha tido negativas, ou tinha tido muito poucas, passou a ter ali um insucesso total e comunicava. E o que eu comunicava aos meus pais? Na altura estava a 400 quilómetros. Comunicava que queria desistir. E os meus pais diziam-me assim, mas tu tenta, continua, não desistas, não opta porque é mais fácil. Mas não. Continuou, vou para o 2º ano, aquilo eram 5 anos, e dizia, ai meu Deus, isto continua na mesma. Ao mesmo tempo eu, afastada da família, afastava-me da oração, rezava quando estava em grandes necessidades, tinha uma frequência, está-me a correr tão mal, não vou conseguir, e aí rezava. Zelosamente ainda continuava a cumprir, ir à missa ao domingo, e sempre aquela ideia, eu quero desistir, mas por uma questão de orgulho mantive-me, mas com um sofrimento atroz. Não vos posso dizer que a minha vontade era nunca mais lá pôr os pés. Mas depois já passaram 5 anos, já passaram mais 6, e o que é que tu estás a fazer? Estás a gastar dinheiro aos teus pais, que têm mais filhos. A minha irmã é só 2 anos mais nova do que eu. Entretanto, ela também já estava a tirar um curso de matemática com sucesso, e depois vai a seguir o teu irmão, que são 6 anos. E então eu procurei soluções. Os meus pais também diziam, o que é que vai ser de ti sem curso? O que é que vais ter? Então, se tu tens alguma inteligência, estás a desperdiçar os dons que Deus lhe deu. Era verdade, eu também reconhecia isso. Mas tentava sempre fugir, e cada vez me afastava mais de Deus. E como é que começou este afastamento? Não indo à confissão. Para que é que eu me ia confessar? Se eu estava sempre, permanentemente a cair nos mesmos pecados. Eu não pedia a Deus para me ajudar, não. Era só eu aqui a resolver os problemas. A mim era-me devida uma saúde de ferro. Eu ia durar até ser muito velhinha, e só aí, quando fosse velhinha, que ia começar a rezar muito, a ir à igreja, só nessa altura, a preparar-me, porque a última coisa que eu queria, ainda se mantinha isso, era ir para o inferno. Então Deus, eu é que mandava em Deus, notem. Eu não perguntava qual era a vontade de Deus, por muito infeliz que me sentisse. Só que Deus trocou umas voltas. E de uma maneira que eu nunca imaginei. Já não quero tirar aquele curso, já passaram tanto tempo. Como é que eu vou? Começo a falar com um primo, ele disse, olha, o primo levou-me para um emprego com ele, andámos por aí a trabalhar. Algo engraçado. Depois, a minha mãe, como mãe aflita, já via que eu não queria aquilo, disse-me, olha, abri um concurso no Ministério da Justiça, não queres concorrer? Sim. Fui, inscrevi-me, mais tarde, por acaso, soube que ia haver o exame de pré-seleção, sem nada estudar, vou fazer o exame. Notem que eu não rezava a Deus para me ajudar. Cumpria, se estivesse em casa, rezava o terço, porque os meus pais rezavam, mas cada vez estava mais afastada. Eu vou satisfazer, eu consigo, eu tenho que ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Se os outros têm, porque é que não hei de ter eu? No entanto, o vazio estava cá. Mas Jesus nunca me deixou. Aquela mãozinha que nos empurra assim, e orientou-me, fiz o exame, eu fiz o meu esforço, não é? Que é fazer o exame e responder, e passei, e até tive boa nota, e entrei no Ministério da Justiça e entrei aqui. Fiz o estágio aqui em Lamego. 6 meses, preparação, tive formação, fui fazer um exame,
Exame, desastre total. Vim para casa a dizer isto em Coimbra, vim para casa a dizer, eu vou chumbar. Já havia a catástrofe. Eu já tinha ido ao centro de emprego, porque eu queria emprego, mas as pessoas disseram, a senhora não tem o curso, só tem o 12º, e eu dei conta. Ai que desperdício, aquele tempo, o que é que se vai aproveitar? Não é que as coisas andaram mais céleres e me chamaram para vir, por acaso, abri o concurso, entrei e, devido à minha rica nota que tinha tido no exame, naquele exame que fiz do Ministério da Justiça, final, só tinha tido 11, qualquer coisa, tive que ir parar a Lisboa, não fiquei aqui perto de casa. Aí então o afastamento de Deus foi maior. Ia à missa, porque achava que se não fosse à missa ao domingo, já a trabalhar, a semana me corria pessimamente. Eu não pensava que era o meu peso na consciência, de estar a faltar à missa, não. E fazia, nem que os outros dissessem que estava mal, eu fazia à minha vontade. Queria aquilo e ia ter aquilo. Pronto. Entretanto, na minha vida entraram pessoas, amigos e colegas que diziam coisas, então tu tens direito a ter namorado e não sei o quê. Outras pessoas do reiki, eu negava, eu não quero nada disso. Ou então me diziam, vem, vamos ali a uma senhora que deita cartas. Não quero nada disso, aquilo não fazia sentido. Mas digo, não é da minha parte. Isto era uma proteção, um dom de Deus que não deixou, não permitiu que eu avançasse para isto. Foram tantos os aliciantes. E eu optei sempre por fazer aquilo que era a minha vontade, não dizendo nada à família. Eu era autossuficiente, enganava-me redondamente. Não era autossuficiente, não. Eu, em primeiro lugar, precisava de Jesus. E neste orgulho em que eu vivia, mais tarde Deus mostrou, tu precisas da tua família. Em 2005, profissionalmente eu não avançava, estava muito cansada, na altura estava a trabalhar para 2 juízes, era um juiz de manhã, um juiz à tarde, sempre em permanente julgamentos, depois tinha que vir fazer o trabalho para a secretária, chegou uma altura em que estava a trabalhar ao sábado e ao domingo para ter o serviço em ordem, porque senão vinham em cima de mim. As minhas notas, depois de ser avaliada, nem eram grande coisa para tanto trabalho, e estava assim infelicíssima. Aliás, era notável. Os meus pais diziam, vem para cima. Mas não era possível. Não havia vagas. Não havia forma de promoção. E um dia estou a sair de comboio, já em Lisboa, já é muito tarde, e eu estou a dizer, o que é que eu estou para aqui a fazer? Eu decepciono a minha família. Os amigos são os amigos da onça que servem e não dão bons conselhos. E o que é que me resta? Resta Deus. E depois olhei para o céu e disse assim, Deus, até eu tenho que ser freira? Mas não, eu tinha que era... Até pode ser. Mas eu tinha era que virar-me para Deus e já era um chamado. Eu, não quero isto. Mas virei-me para o céu e disse assim, olha, eu não consigo fazer nada sozinha. Pelas minhas forças, eu não vou a sítio nenhum. Tira-me desta situação que eu estou a viver. Muda-me. E pronto, e prossegui na vida normal, cumprindo os meus deveres, pagando os meus impostos, tudo normalíssimo. Os colegas, em 2006, um colega de trabalho disse, vai abrir um concurso no Ministério das Finanças. São 1000 vagas e tu estás nas condições ideais. E eu, ótimo, que eu até quero sair daqui, e concorri. Não era só uma mudança de profissão, quase ao fim de 10 anos a fazer o mesmo. Era também uma mudança de vida e uma mudança de local. Era o que eu queria. Queria e não queria, porque depois estamos naquele comodismo. Eu já conheço esta vidinha, não é? O que é que será isto? Mas concorri, fiz os exames, estudei, e nesse mesmo ano, ao longo de um verão, tive uma dor de cabeça horrível, em férias com os meus pais a Aveiro, e sucedeu algo que eu não estava à espera, que era um dos alicerces da minha casa de areia. É uma casa erigida na areia. Vai cair com a tempestade. E então fiquei com uma dor de cabeça e isto não pode estar a acontecer. Ao fim de 3 dias, os meus pais estavam comigo de férias, então tens que ir ao hospital. Não te levantas, nós vamos para a praia, tu estás sempre deitada, não adianta, estás a tomar comprimidos. E eu acedi. Ora, nesse mesmo dia, de Aveiro, fui direitinha de ambulância para a neurologia de Coimbra.
na neurologia de Coimbra, exames, pronto. Saí de lá, marcaram-me exames, ressonâncias magnéticas, descobriram um síndrome. Ao mesmo tempo, nesse mesmo verão, nos olhos apareceu-me outro problema. Eu não queria acreditar no que me estava a acontecer. Eu já estava a trabalhar, mas o que é isto que me está a passar? Agora estou sempre doente, já não bastou aquilo nas férias, agora tenho este problema na vista e deixei a coisa andar. Mas a certa altura já não via bem, ao sol tinha coisas pretas. Então, como estava a ser tratada em Coimbra, fui para Coimbra. Digo à família, eu vou para Coimbra, porque eu não estou a ver nada. A família aparece, os pais, vocês veem a grande graça que Deus me deu. O meu suporte, os pais, a irmã, creio que até o irmão apareceu na altura. E diziam, isto deve ser mais uma... O que é que será? E diagnosticaram algo bastante grave. Eu sei que eu estava a ser examinada e a médica disse-me assim, olha, tu não vais ficar internada porque tu tens de estar com gotas hora a hora. E eu disse, doutora, por favor, eu ponho as gotas, mas não me deixes ficar internada. E ela disse, tu prometes? Eu prometo, mas não quero ficar internada. De uma vez, vocês já viram os meus medos. Era médicos, saúde super forte, nunca médicos, isto não pode me ocorrer. Internamentos, hospitais, e depois pensava sempre cancro. E no meio deste medo grande, sem confiança em Deus, alicerçada no que eu achava, prometi à médica, vim à médica, fiz os tratamentos e aquilo que se chama, em termos técnicos, uveites, foi-me logo dito, isto tem qualquer coisa por baixo. Há qualquer coisa que, isto é uma denúncia, mas tem outra doença. Mas aquilo reincidiu mais 3 vezes. 2 ou 3 vezes. Segundo parece, foram no total 3. E então tomei uma medicação de tal forma forte, à base de cortisona, que se veio a provar, por outros especialistas, camuflou de certa forma a doença que estava subjacente. Chegamos ao fim de 2006, eu tenho a grande alegria não só de saber que passei no exame, que abri o concurso, concorro, mas ao mesmo tempo que tinha aquele problema, mas disse, não, isto já passou, eu já estou curada. Em 2007 sou colocada aqui em Lamego para fazer um estágio supostamente de 1 ano. Como era 1 ano, com 3 exames, eu se calhar não passo. Mantive a casa de Lisboa. Eu estava ligada a Lisboa. Não queria cortar aquele elo. Não conseguia cortar aquele elo. E sem confiança nenhuma, fui fazendo os exames, nunca mais tive aqueles 2 problemas. Notem, nunca mais. Fui sempre acompanhada, ainda sou, em Coimbra, mas aqueles 2 problemas em específico nunca mais tive. Mas durante o ano 2007 e 2008, assistimos em família e pessoas que me conhecem ao meu progressivo enfraquecimento. Estava possuída pela doença do cansaço. Trabalhava, fazia os meus deveres, ia à missa. Sim, senhora. Chegava a casa, estava profundamente cansada. Uma pessoa que nunca gostou de dormir à tarde, sábados e domingos apetecia-lhe dormir à tarde e dormia cada soneca. Mas estava contente. Então, isto nunca tinha acontecido. A família preocupada disse, vais ao médico, tu não estás bem. É possível alguém estar sempre assim, cansada? A minha mãe dizia, doença do cansaço. Dona Cansaço. Mas eu reconhecer, jamais. Olhem o orgulho que faz. Fui fazendo os exames, na própria profissão, ao longo da profissão tivemos que fazer 3 exames. Os 2 primeiros exames tínhamos que ter mais de 9,5. Primeiro exame que faço, desastre. Vamos para Lisboa, 3 horas, saio de lá a dizer, chumbei, já estou de regresso aos tribunais. Veio-se a saber, o meu pai teve um sonho, depois daquilo que eu disse, em que me disse, ele não me disse, e mais tarde é que eu soube, que eu tinha positiva, e tive, mas estava cada vez mais fraca. Cada vez mais fraca. No início de 2008, a minha mãe, depois de ouvir muitas vezes a minha mãe, fui a um reumatologista, depois arranjou, os médicos tinham que ser à minha medida. O médico tinha que me ver e dizer a doença. Senão, se andava para ali, agora mais isto, agora mais aquele exame, e depois nunca se chegava a nenhuma conclusão. Arranjou-me um especialista na régua, um médico de clínica geral,
E fui. E ele disse: mãe, mas aqui passa-se qualquer coisa. Tu tens qualquer coisa. E eu: mas diz-me, trata-me já, imediatamente. Eu já, eu agora. Não era essa a vontade de Deus. E eu também ia-me camuflando. Enquanto tivesse forças para ir trabalhar, estava tudo bem. Se caísse na cama, ia, que já era outra coisa. No agosto de 2008, nada disto aconteceu. Passei a ter dores. Um dia toma-se um comprimido, no outro dia toma-se comprimido. Agora, chegar a 5, 6 dias, já eu achava que aquilo era muito anormal. Então o que é que se passa? Já não dormia, ia trabalhar com muito custo, mas tinha que ir trabalhar, que era a única. Era agosto, era a única que estava naquela quinzena, os meus colegas estavam de férias. E então, continuei. Mas de noite, o meu pai levou-me ao hospital de Vila Real, já nem queria nada com o de Lamego. Eu tenho os registros, porque fiz os impostos desse ano 9 vezes. 9 taxas moderadoras de entrada na urgência. Uns diziam que era dos intestinos, outros diziam para falar com a médica de família, davam-me vitaminas, cargas de medicamentos que eu não tomava, posso-vos confessar. E no dia seguinte, eu tinha um chefe extremamente compreensível, eu contava-lhe o que se estava a passar. Aliás, eles viam a debilidade física. Pessoas, minhas amigas a quem eu atendia, diziam: oh, Carla, você passa-se qualquer coisa. Continuando, eu continuei sempre, na minha teimosia. Mas ia ao médico, porque eu queria que ele me solucionasse os problemas de dores. E há um médico que diz: não, aqui há qualquer coisa mal numa dessas noites. E encaminhou-me para outra médica. Aqui começa um encadeado de médicos, de especialistas, com uma rapidez como não se tinha visto ao longo do mês de agosto. Em poucos dias, chega um especialista e dizem-me assim: no dia 1 de setembro vais falar, tens com esta pessoa, outro médico, não é? Tu estás doente e é com este especialista que tu vais falar, que te vai examinar. O especialista examinou, eu já ia com uma linha, vejam o estado de fraqueza em que eu estava, já estava febril, já estava sob Benurons, e o médico disse: tu estás muito fraca, vou-te fazer um exame. Fez o exame, que é um mielograma, uma espécie de biópsia, e disse-me: estás a ver isto? Isto não está nada bom. E eu só pensava: mas que estás-me a dizer isto? Que eu nem percebo nada de medicina, eu tenho um horror a isto tudo. E fiquei a olhar para ele, e ele disse: vais ser internada. Ora, muito bem, de uma vez por todas é exames, é ficar internada, tinha febres, eu estava muito bem, com 36, de repente 39,5, isto é como aos carros, dos 0 aos 100 em 4 ponto não sei quantos segundos, eu também. E ficava num tal estado, viram as enfermeiras, eu já estava no quarto com outra senhora, e vi uma enfermeira que está aqui, a enfermeira Né, estava lá naquele momento. Eu pensava: mas quem é esta senhora que vem aqui, esta enfermeira tão simpática? Mais tarde soube que conhecia a minha mãe. E eu conto-vos isso porque a enfermeira Né tem um papel muito importante na minha vida, mais tarde. E aquilo dizemos: está no hospital de dia. Vem um almoço e vejo escrito assim: IPO. Olha, não é que eu tenho cancro. Eu aqui diz IPO, isto é verdade. Verdade. E a partir daí, e já um bocadinho recuperada, porque eu estava sem forças, veio o paracetamol para me baixar a febre, começaram a vir as enfermeiras a dizer-me: olha, Carla, vamos fazer uma transfusão de sangue. Sim, eu já estava no abandono. Olha, tratem de mim, deem-me forças. Nesse estado, eu começo a pensar: bem, tenho cancro, vou morrer. Agora, vou preparar a minha família para a minha morte. Porque estava lá pai e mãe, mais tarde apareceram os irmãos e a cunhada. E eu... E então eles diziam: vais ficar boa, vais sair daqui. Eu: não, vou morrer, mas com mau feitio, de má. E, não sei, e julgava que estava a fazer uma coisa muito boa. É verdade. Eu é que estava a prepará-los para a morte. Vejam esta ousadia. Até que a minha mãe lá se enervou com aquela conversa e disse: vais morrer tu, vou morrer eu, vai morrer toda a gente. Só que tu não sabes, até posso morrer eu primeiro. E eu lá me calei.
Lá me calei porque também via o sofrimento deles. O médico veio, no fim do dia, sentou-se e disse: Carla, ainda não sabemos, porque tu tens uma infecção e queremos saber do que é. As análises em si demoram 3 dias a termos um resultado. Vamos já medicar-te, apesar de tudo. Tu estás muito fraca mesmo. Vais fazer transfusões de sangue. E foi. Quem dá sangue, olha, sou-lhe muito grata. Mas eu acho que tu tens ou uma leucemia ou um linfoma. Não tenho a certeza e vais fazer uma quantidade de exames neste tempo de permanência aqui no hospital. Então eu já imaginei, e vou estar aqui meses. Meu Deus, como é que vai ser isto? Mas eu acho que é um linfoma, e até acho que é um linfoma de Hodgkin, mas não tenho a certeza. Vamos fazer os exames e vais ser operada. Ora, ótimo. Depois disto, passou-se a noite e no segundo dia tive tempo a pensar, comecei a pensar no que devia vir em primeiro lugar. Eu vou morrer. Então, vou para onde? Para o céu ou para o inferno? Isto estava gravado desde a catequese, uma boa catequese. E aí disse ao meu pai e à minha mãe que vieram, que estavam lá desde as 11 da manhã até às 9, que é quando se pode ter visitas, disse que ia para o inferno, então queria-me confessar. E o meu pai lá veio o capelão aparece assim de repente e a primeira reação é não, que não estou preparada. Mas depois disse sim, então agora aparece o senhor padre e tu dizes que não. Como é que é? E então confessei aqueles 4 pecados que durante a noite aquilo mortificava-me. Dizia, vais direitinha. Foi assim, algo... Foi um começo de caminhada, meus amigos. E depois já pensei, quando o senhor padre foi embora, então agora já posso morrer descansada, que pelo menos já não vou para o inferno. Deus, na sua infinita misericórdia, conhecia-me bem melhor, conhece-nos bem melhor. E então, para não me alongar muito, sim senhora... Veio o diagnóstico do médico primeiro, estava certíssimo. Ele chamou-nos, fui eu e os meus pais e disse, olha, tens um linfoma de Hodgkin. É esta a notícia. E está no nível 4. E eu, que não percebo nada, disse que há 5 níveis, porque eu já achava que estava bastante mal. E ele, não, estás no pior. Muito bem. E vamos fazer este tratamento. Se este tratamento não resultar, faz outro. Ainda há a possibilidade do autotransplante. Mas aquilo, os 3, recebemos aquilo com uma serenidade. Olha, a minha mãe costuma dizer como se fosse uma dor de cabeça. Era uma dor de cabeça. Cumpria-se o que o médico estava a dizer e, se Deus quiser, logo se via. Mas isto é a graça de Deus. Eu posso-vos dizer que a Carla, antes disso, era... desespero, teria chorado, ficado histérica, achado-me uma vítima. Porquê? Porquê que a Deus, porquê que me estás a fazer isto? Porquê? Olhem, nada disso aconteceu. Jesus, neste momento, eu garanto-vos, levava-nos ao colo. E tanto levava a mim, aos meus pais, à minha irmã e ao meu irmão. Pegou em nós. Não é que eu não tenha que ter feito os tratamentos, passei por isso, alguns tratamentos não deram, mudou-se, não tenha que ter feito exames dolorosos, não tenha que ter sido operada, nada disso. Mas uma tranquilidade, uma aceitação, até me atrevo a dizer, uma alegria grande. Isto é graça. Acompanhada por outra graça espiritual. Rezávamos o terço em família, eu obrigava a minha afilhada, que era uma adolescente, vai rezar pela tua madrinha, não queres que a tua madrinha fique boa? E ela lá ia, apesar de não querer, lá ia. Para além disso, eu comecei a sentir vontade de ir à missa diária, e apesar de não comungar, porque achava que ainda não era digna, ficou-me aquela coisa da catequese, da irmã Ifigénia, que dizia assim, é um pecado gravíssimo confessar-se e ter omitido um pecado. E ir comungar ofende gravissimamente Jesus. Eu já ainda não sou digna, ainda tenho que fazer uma confissão geral. Então, mas mesmo assim, sempre que podia, ia à missa às 9h30 AC. E não vos posso dizer o bem que me sabia, apesar de não comungar. Um dia há uma irmã que me diz assim,
Então tu vais ao banquete e não comes? Para o facto de eu não ir à comunhão. E aquilo ficou-me. Ao mesmo tempo que nos pomos no caminho de Deus, vêm outras graças. A enfermeira Né disse-me, ainda em dezembro desse ano, olha, não queres ir, ou antes, em novembro, não queres ir ao retiro do Padre James? Mas sem dizer muita coisa, é em Fátima. E eu fui falar com a minha família e eles perguntaram-me, tu queres ir? Eu quero. E fomos. Chegámos lá ao retiro do Padre James. Notem que nós nunca tínhamos ouvido falar no que era movimento de renovação carismático. Mas perguntaram-me, o que é isto? As pessoas com os braços no ar, louvavam, cantavam, estavam alegres. O Sr. Padre James falava e apelava consecutivamente à confissão. Era um estranhamento, mas ao mesmo tempo uma atração. Porque as pessoas que lá estavam muito alegres. Cantavam, tinham sorrisos. Eu pensava, bem, tenho que vos confessar, se a minha irmã ou se o meu pai disser que se quer ir embora, eu vou. Mas eu não dizia, porque eu até tinha sido a tal que tinha a ideia de me ir embora, de ir lá. Como é que eu agora ia dizer que quero-me ir embora? Então fomos ficando sábado, fomos ficando domingo. No domingo houve a efusão do Espírito Santo, ainda estranhámos mais. O Senhor Padre a impor as mãos, as pessoas a cair. Mas o que é isto? Mas atraía. Eu lembro-me de ter falado com uma amiga e ela, o que é que foi isso? Ela disse, é muito alegre. A pessoa sai de lá com tanta alegria no coração. E continuei, e comecei a ir a retiros, fiz lá uma confissão no Padre James, fui a outro padre para fazer uma confissão de vida. Minha irmã levou-me ao Padre Thomas, e aí fiz uma confissão de vida. E vocês veem, era um coração empedernido, pedra dura, e lentamente, com o tempo e modo de Jesus, não é assim umas coisas como um trovão. Rasgou-se a pedra? Não, senhora. Foi sendo cortada, é como se estivéssemos a descascar uma cebola. Sai uma camada, sai outra. Ao mesmo tempo, a irmã Fátima convidou-nos, íamos à Nossa Senhora dos Remédios, porquê é que não vem a um grupo de oração cá às sextas-feiras? Conhecemos o Padre Duarte e já não estranhamos nada. Então já tínhamos visto o Padre James, então aquilo era tão bom. Começou uma caminhada espiritual muito grande, de conversão, que ainda hoje continua, porque aprendemos que o objetivo não era ir para o purgatório. O purgatório é para a alma preguiçosa. O nosso objetivo é o céu. Isso foi um abre-olhos. Então, Deus, com estes problemas todos, problemas são dificuldades, que não estão isentas de altos e baixos, desânimos e fraquezas humanas, confesso. Soubemos que a doença estava em remissão e em remissão se manteve. Houve outras concretizações. Olha, eu posso-vos partilhar convosco, tive a grande alegria, no ano 2010, nascer o meu sobrinho. Eu, que quando o meu irmão me foi visitar da primeira vez, estava internada, a primeira coisa que lhe disse, a ele e à minha cunhada, era: não vou conhecer os meus sobrinhos. Isto em 2008. Em 2010 não só conheci o meu sobrinho, como fui a madrinha de batismo dele. Glória a Deus, louvor a Jesus. E eu poderia estar aqui a contar-vos as graças enormes, mas teriam que ser as graças de toda a vida. Porque sempre, apesar desta filha ingrata, como qualquer um, foi conduzida, vai, segue por ali, havia uma mãozinha, segue por ali, não vais por ali. Aliás, um padre em confissão disse-me que certas portas me tinham sido, se calhar, fechadas pelo meu anjo da guarda. Eu, em quem nunca penso que é o meu anjo da guarda. Mas o facto de estarmos a seguir Jesus não quer dizer que estejamos isentos de tribulações, dificuldades, desânimos, quedas, nada disso. E quando eu me considerava que estava invencível, não é? Já nunca mais ia ter doença nenhuma, pelo menos linfoma, e nunca mais tive. Em 2012 fomos a Medjugorje, e a Medjugorje, Nossa Senhora deu uma mensagem muito especial. Um livro que eu levava abria sempre numa página, e naquela página estava escrito almas tíbias.
Quando aquilo aconteceu 3 ou 4 vezes, abria na mesma página e só lia sobre algumas tíbias, eu disse, bem, esta é a mensagem para mim. É uma mensagem para uma pessoa que só quer ir para o purgatório e não quer fazer mais. Não é quente nem fria. E eu percebi, mais tarde, ainda nessa mesma viagem, o Senhor Padre impôs as mãos sobre mim, o Senhor Padre Antonello, e disse-me, Jesus cura. Jesus cura tudo. E eu, mas faz algum sentido isto? Então se eu já estou curada. Mas pensava que era a minha cura espiritual, que é para toda a vida. Eu quero ser santa, eu quero ir para o céu. Posso-vos dizer que em outubro de 2012 fiquei doente, fui fazer exames, depois mais um diagnóstico, mais um cancro. E aí eu já estava a ver, pensava, porquê? Mas nunca tive resposta para o porquê. O porquê não me conduz a nada. Algumas pessoas disseram, porquê? Porque precisas de te curar de alguma coisa que tenhas feito. E sim, se esta doença fosse um castigo pelos meus pecados, eu até merecia muito mais. Mas não há resposta para o porquê. Porquê fazer a resposta porquê? Há resposta para o para quê. Para quê? É para a minha conversão. Para eu rezar mais. Para eu me lembrar que esta vida é um dom. Eu não tenho resposta para quem me perguntar porque é que teve agora o cancro. Aliás, o ano passado eu estava aqui com lencinho, ainda a fazer tratamentos de quimioterapia, mas estou aqui e estou um ano depois para vos dizer que estou aqui, não é? Louvado seja Deus. Sou muito grata, mas sou sobretudo tão grata a Deus que no meio desta adversidade, porque eu considerei, mas conformando-me, me permitiu, com tratamentos de quimioterapia, concluir o curso que estava a fazer, o curso na universidade. Notem, quem pensa em desistir, entregue tudo. Que Jesus vai ajudar, Nossa Senhora também. E no meio daquilo tudo, eu disse, faça-se a vontade de Deus, e está-se a fazer. Se nós formos ao olhar da ciência, com o médico, a médica só me diz, eu quero que a doença fique estável. Há um exército de pessoas que reza, muitas estão aqui, e muitas são vocês, que rezam pelos doentes, onde me incluo eu, doente do corpo e da alma. Aos olhos da ciência, a médica diz, só queremos que a sua doença fique estável. Ótimo, doutora. Cá estarei. Quando Deus quiser, vou. Gostava de ter mais tempo para reparar e Deus tem dado este tempo todo, desde 2008 até 2014, agora, quando vos falo, tem sido uma sobrevida para me converter. Se eu não aproveitar, outros aproveitarão. Portanto, fé, esperança, entregamos-nos a Deus. A confissão tem sido o meu remédio espiritual e a comunhão. Eu tenho que vos dizer isto. Tinha amigos que dizem, vai a um psicólogo. Olhem, o meu psicólogo é o meu confessor. Penso muitas vezes, eu nunca me teria aproximado de Deus, de Jesus, de Maria, se não fosse isto. Portanto, louvado seja Deus. Obrigado.